Oi! Um novo dia e um novo vídeo nesse canal. E hoje nós viemos então para falar sobre esta paletinha aqui, que foi lançamento, né, da semana passada, dia 11/11, na quinta-feira, não faz nem uma semana. E nós vamos fazer uma pequena resenha sobre ela. E vamos fazer sim um comparativo com a paleta anterior, né, que foi a rosinha, né, que já foi lançada há um tempo atrás. Falar um pouco sobre a diferença das duas e fazer uma maquiagem, claro, né, usando essa nova paleta. Então, sem muita enrolação, roda a vinheta e bora começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então, primeiro, né, vamos começar comparando as duas. A embalagem delas é bem semelhante, né, retangular, de plástico, as duas, né, de acrílico. Só que assim, já tem uma diferença no tamanho das duas, né? A nova paleta, ela é um tiquinho menor, né? Tanto na largura aqui, ó, a gente vê que ela é um pouquinho menor. Só na largura, né? Na altura, ela é do mesmo tamanho. As cores, é claro, né, para diferenciar inclusive, né, o modelo, né, o tipo de sombra, né, enquanto essa daqui é rosa, por causa que essa daqui é roxo, mas aí tem a ver com o tipo de cores das sombras também. Essa daqui tem essa faixa dourada, que já é o complemento, né, da parte interna, né, de onde tem as sombras. E essa daqui, ela não tem essa faixa dourada, né, ela, apesar de ser dourada dentro também onde tem as sombras, a parte dourada fica só dentro. Tem também uma pequena diferença no tamanho das sombras, tá? As sombras da nova paleta, dá pra ver aqui, elas são um pouco menores. E isso reflete na quantidade. Essa paleta anterior, ela tinha 8 gramas no total. A nova paleta tem 5,6 gramas no total. Então, as sombras são um pouco menores e tem um pouquinho menos de quantidade. E isso reflete também no preço das paletas, né? Essa paleta, quando ela foi lançada, o preço dela cheio era de R$ 129,90. No lançamento ela teve, né, ela ficou um período com desconto por 116 e alguma coisa. E essa daqui, o preço dela cheio, o preço dela é R$ 116,99. Agora no lançamento, né, se você comprar no site e com as revendedoras, o preço de lançamento promocional tá R$ 104,99. Então ela é um pouquinho mais barata, talvez esse valor refletido por ter um pouquinho menos de quantidade. Então essa é a diferença exterior das paletas. E agora vamos ver a diferença das sombras com relação às cores, né? Com relação ao tipo de sombras, assim, uma coisa que é igual é que ela contém 4 sombras mate, né? Tipo conforto que elas falam, e 4 sombras brilhosas, né? Também. E o mesmo estilo de brilho, né? Um brilho assim bem forte, bem intenso, meio glitterinado. Isso se manteve o mesmo padrão. Só que a pegada de cores é bem diferente, né? Essa daqui era uma pegada de cores, talvez um estilo neutro, né? Um pouco mais neutro, mais puxado para o rosa, né? Como tem a ver com a embalagem. E cores quentes, essa daqui já são cores mais puxadas para o vinho e roxo, e cores frias. Então são cores, assim, tipos, né, famílias de cores que são opostas, e o interessante é que elas são complementares. Eu achei isso bem interessante nas duas paletas, né? Apesar de ser duas paletas assim que são cores bem diferentes, né, um grupo de cores diferentes, elas se complementam. Estudando as cores e testando depois na mão e fazendo alguns swatches, porque eu já usei essa paleta aqui algumas vezes, dá pra perceber que dá pra usar as duas juntas, dá pra fazer alguns looks, algumas maquiagens, usando as cores das duas, se mesclando e fazendo looks, usando as duas paletas juntas, ou seja, elas se complementam, dá pra fazer umas coisas bem legais mesclando as duas. Eu achei isso bem legal. E o interessante é que elas não têm nenhuma sombra que se repete de uma paleta para outra, né? Apesar, por exemplo, das duas paletas terem tons de marrom, né? Essa daqui tem 2 tons de marrom, né? Um marrom mais escuro e um marrom mais claro.
e essa tem um tom de marrom, só que são marrons bem diferentes. Nessa daqui são dois marrons quentes e nessa daqui um marrom frio. Então, comparando aqui, né, essas duas aqui, essas duas primeiras são as da paleta, da primeira paleta, né, da paleta rosa, são os dois marrons bem mais quentes, né, e esta daqui é da paleta nova, da paleta roxinha, ele é o marrom mais frio. Então, são tons de marrons, né, mas são marrons bem diferentes, então não são cores que se repetem mesmo, né. Com relação aos rosas, né, dessa paleta rosa, ele tem um rosa mais forte, mais vibrante, né, mais quente. E nessa daqui, ele tem um rosa mais fraquinho, né, mais suave, digamos assim, né, frio, e um roxo, né, um tom de vinho, também mais frio. Então, mais uma vez, essa daqui é o rosa da paleta, da primeira paleta, né, que ele é um rosa bem vivo, né, um rosa bem quente. E este aqui é o rosa da paleta nova, que ele é um rosa mais suave, né, que eu vi dizer, né, a Nina, né, nos vídeos dela, ela apelidou carinhosamente de rosa danoninho. E esse daqui é um roxinho, né, um tom de roxo, tom de vinho. Então, também não são nada parecidos essas cores. E a última cor mate, né, dessa paleta é um laranja, né, um laranja quente. E nessa daqui, um preto. Então, também é uma cor que não tem nada a ver. E o interessante desse preto aqui, pegando ele assim, ele é um preto, né? Ele é um tom de preto, e que normalmente a maioria dos pretos, quando a gente coloca, né, e esfuma ele é lógico, o preto quando ele esfuma ele vai clareando, e eles vão ficando para tons, né? Eles vão ficando em tons de cinza. Esse daqui, ele vai se esfumando em tom de roxo, ele vai ficando num tom meio berinjela. Então toda a paleta realmente ela tem um fundo purple, né? Qual é o nome dela? Um fundo roxo. E agora então vamos falar dos cintilantes, né? Olhando assim, né, de cara, né, mais a grosso modo, a cor que a gente pode achar mais próxima, né, que talvez dos cintilantes que pode parecer igual, é o dourado. Mas mesmo o dourado, eles são diferentes, tá? Esse dourado aqui mais amarelão é da paleta antiga, ele é um dourado bem douradão, bem amarelão. E esse aqui, esse dourado mais cobre, mais fechado, é o da paleta nova. Então eles são dois dourados, mas são dourados diferentes. Aqui os tons de rosa e vinho, né? Então esses dois aqui são da paleta nova e esses dois são da paleta antiga. Aqui os rosa, né? Esse daqui é o rosa da paleta antiga, que ele é um rosa bem clarinho, quase um tom de champanhe, e esse é o rosa da paleta nova, que ele é um tom rosado, já mais forte, mais escuro, quase puxando pro vinho e tal. E aqui os mais escuros. Esse é da paleta antiga, que é aquele tom duochrome, né, que ele é um tom de vinho meio puxado, tem até algum fundo esverdeado. E esse é da paleta nova, o vinho, que ele é um tom bem vinho mesmo. E aí o tom de cintilante mais claro das duas paletas. Da paleta antiga, esse daqui, que ele é um tom de champanhe, né, um tom cremezinho, que ele é bem clarinho. E da paleta nova é o prata, que é um prata, não é um prata muito aberto, né, ele é um tom de prata um pouquinho mais fechado, que é um prata muito bonito, que é um tom que tá muito em alta agora. A gente viu, né, deu pra perceber que não tem nenhum tom que seja realmente extremamente parecido, né, nas duas paletas, assim, dizer que elas têm, né, tons iguais de uma para outra, não, elas são paletas que são totalmente diferentes entre si. Então, assim, para quem tem a primeira paleta e tem vontade de comprar a segunda paleta, pela questão de cores, vale a pena, porque elas não são iguais. E aqui então um swatch na mão, né, das 8 cores só dessa paleta, né, as 4 cintilantes e as 4 mates juntas, né, dando para ver bem assim a pigmentação de todas elas, né, e as cores delas juntas combinando, né, são cores que combinam bem entre si e são cores assim, eu vejo que são cores bem bonitas, que estão bem na moda, e principalmente acho que esse prata e esse dourado agora para as festas de fim de ano são cores que vão estar bem em alta mesmo, né. Com relação à textura, eu achei a textura bem parecida com a dessa paleta aqui, uma textura bem macia, bem amanteigada, que se espalha bem, né? Como eu disse, eu já usei
Inclusive no meu Instagram saiu segunda-feira um vídeo fazendo, né, falando um pouquinho dessa paleta, já comparando com a paletinha rosa e fazendo uma maquiagem com ela, né? Foi uma maquiagem, um vídeo aceleradinho, mas eu fui mostrando aqui, né, qual sombra que eu usei em cada passo. Então dá pra ver bem, né, como que foi feita, construída a maquiagem que eu fiz, né, usando essa paletinha aqui. Dá um pulinho lá, né, e assiste o vídeo pra ver que ficou bem legal. E agora então eu vou fazer uma outra maquiagem, né, porque naquele vídeo do Instagram eu não usei nem a douradinha, nem a marrom. Eu usei as outras 6 cores. E agora eu vou tentar fazer uma outra maquiagem, fiz um tutorial de uma maquiagem, tentando usar essas 2 sombras e mais algumas outras, né, pra gente poder realmente fazer, né, completar aqui o ciclo usando todas as sombras dessa paleta. Infelizmente eu vou ter que ligar o ventilador porque tá realmente bem quente hoje aqui. E eu tava tentando gravar sem porque o barulho do vento acaba batendo aqui no microfone e faz um pouquinho de barulho o vento no microfone. Não é que o ventilador seja barulhento, mas não tem jeito, tá muito quente, eu vou ter que ligar. Então hoje eu estou só com a base no rosto, eu não passei mais nada, não selei nada, nem a pálpebra, nem a pele e fiz a sobrancelha, né? O resto eu não fiz mais nada. E eu vou começar então usando o marronzinho, né, que é a sombra marronzinho neutro, com o pincel de esfumar, né, tamanho médio. Eu vou pegar ela aqui um pouquinho. A gente pode ver que ela esfarela um pouco quando a gente pega, tá? Ela tem um leve esfarelamento. Mas isso é até uma coisa boa, porque a sombra que ela não esfarela nada, ela tem dificuldade às vezes de pigmentar no olho, né, de se esfumar. Uma sombra que não esfarela nada, ela é difícil de trabalhar e de esfumar. Então uma sombra que tem um leve esfarelamento, ela esfuma legal. Aí para evitar que caia, a gente tira o excesso e trabalha com ela. A gente coloca aqui e ela pigmenta bem, né? Já coloquei aqui, ela pigmentou bem, ó, só do primeiro toque. E é um marrom, ela não é um marrom muito escuro, né? Então pro meu tom de pele ela tá aparecendo bem. Talvez para quem tem a pele muito morena, ela muito escura, ela não vai aparecer muito. E eu vou fazer todo o meu côncavo aqui com esse marrom. Vou usar ele como base aqui pro começo da maquiagem. Todo o côncavo aqui. E aí quando eu chego aqui perto da minha sobrancelha, como essa paleta não tem, né, uma sombra mate bem clarinha do tom da minha pele, alguma coisa assim para facilitar, tá? Porque eu não vou chegar com o marrom, encostar ele aqui na minha sobrancelha, que o arquinho da sobrancelha aqui eu sempre deixo ele clarinho assim, né, geralmente do tom da base, do tom da minha pele. Mas como eu não selei a pálpebra, aqui tá na base, eu preciso passar alguma coisa para dar uma seladinha. E geralmente ou eu uso uma sombra desse tom mesmo, do tom da minha pele, e quando a paleta não tem, o que eu faço? Eu pego o pó translúcido, geralmente que eu vou usar depois para selar minha pele, pego um tiquinho dele e passo aqui e esfumo a bordinha dessa sombra com esse pozinho translúcido aqui. Bem pouquinho, ele já ajuda, né, a transformar esse esfumado final aqui, fazer a borda desse, pego mais um pouquinho da sombra e faço o esfumado da borda aqui. Eu acho que ela esfumou muito bem, fez uma transição muito bonita e deixou muito bonita essa transição da pele. Aí agora eu vou vir com o pincel de esfumar um pouco menor, vou pegar o roxinho, vou colocar aqui no cantinho externo, vou depositar aqui no meu canto externo, tem um pouquinho aqui na altura do côncavo e no canto interno. Eu vou fazer uma pálpebra, vou tentar fazer uma pálpebra lustre agora. A única coisa que eu tô achando, principalmente com a roxa, tá? É que da paleta antiga, ela construía camadas, uma sombra em cima da outra um pouquinho melhor. Não que ela não construa e que não fique boa. Mas aqui, ó, quando eu tô colocando, eu tenho que vir um pouquinho mais vezes com a sombra pra ela pegar aqui em cima da outra. Tanto quando na segunda-feira, no vídeo que eu fiz no Instagram, que eu tava colocando a sombra roxinha em cima da rosa, quanto agora em cima da marrom, eu tenho que pôr um pouquinho mais vezes, mas ela pega. Não é aquela sombra que, eu coloco e não pega. Ela pega, mas eu preciso pôr um pouquinho mais às vezes aqui. A outra paleta eu só encostava, ela já pegava em cima de uma outra sombra, né?
E essa daqui não, essa daqui eu preciso pôr 2, 3 vezes pra ela pegar de verdade em cima, né? Mas nada que também que seja tão ruim assim. Eu venho, né, às vezes que precisa vir e construo essa camada. Aí eu fecho aqui, volto com o pincel da marrom e esfumo a borda, tá? Eu não vou subir o roxo cobrindo todo esse marrom, não. Eu vou deixar o marrom aparecendo um pouquinho. Eu trabalho essa transição do roxinho com o marrom, indo com uma, voltando com a outra, até ficar o tanto que eu quero aqui da transição de roxo com o marronzinho. Aí eu vou pegar o douradinho, né, o tom de dourado aqui, com o dedo, que o cintilante eu gosto de aplicar com o dedo, e vou depositar aqui no meio. Depois que eu depositei com o dedo, né, que ele pega, eu venho com a sombra roxa e o pincelzinho e vou esfumando essa bordinha do dourado pro roxo. Toda a transição do douradinho pro roxo. Eu vou pegar inclusive um pouquinho desse roxinho cintilante com o pincel, nem vou pegar com o dedo, e vou aplicar ele nas bordinhas aqui da transição. Então aí eu vou voltando com o roxinho, fazendo a transição aqui, posso pegar um pouco do cintilante roxinho, um pouco do dourado, e vou fazendo essa bordinha aqui entre o roxo e o dourado. Eu vou construindo essa transição até acertar o ponto que eu quero que fique esfumado a transição de dourado com o roxo. E aí ficou então a pálpebra luz, né? O centro iluminado e os cantinhos internos mais escuros. E aí eu vou pegar um pincel lápis, né, de pontinha mais fininha ainda, mais precisa. Vou pegar a sombra preta de pontinha assim e vou escurecer mais um pouco aqui o cantinho externo e o cantinho interno, mas bem pouquinho, só para dar mais uma escurecida e profundidade. Bem pouco, bem aqui ó, no cantinho interno e bem pouco aqui no cantinho externo, perto da raiz dos cílios. E esfumo isso aqui, ó. Nem vou subir muito até próximo do ponto. Eu vou fazer assim, ó. Só aqui mesmo. E depois esfumo aqui. Só pra dar essa sensação de mais escuro aqui, mais profundidade. Mas mais aqui embaixo. E aí eu vou pegar um pincel chanfrado bem fininho, com a sombra preta ainda. E aqui no meinho, ó, eu vou passar como se fosse um delineador, rente à raiz dos meus cílios. Ele fica meio esfumadinho, não fica muito pesado. E já aproveito e faço com a mesma sombra preta embaixo aqui, rente à raiz dos meus cílios. Como se fosse um lápis de olho aqui também. Não vou usar lápis, eu vou usar a própria sombra preta. Do lado de fora dos cílios, tá? Do lado de fora da linha d'água. E com um pincel de esfumar bem petitico mesmo, eu vou pegar o roxinho cintilante e vou esfumar esse preto aqui embaixo para não ficar esse risco marcado aqui. Podia ter usado o roxinho mate que eu usei em cima? Podia ter usado qualquer um, mas eu gosto de brilho, então eu quis esfumar com o brilhante. Mas aí é questão de até para testar, né, a esfumabilidade das cintilantes, por isso que eu quis fazer com ela. Para trazer um ponto de luz aqui no canto, né, no canal lacrimal, eu vou pegar a prata. Vou usar a prata, o pincel lápis, mais firminho, e vou pôr um tiquinho aqui, ó, fazer um ponto de luz aqui no canal lacrimal. Como ela não é um prata muito aberto, né, ela é um prata um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais, sei lá, parece um prata queimado, ela combina bem com o dourado e tudo, né? Elas são cores que combinam entre si. Finalizei o olho com a máscara de cílios e agora eu vou finalizar a pele. Na paleta antiga, eu usava esse marrom aqui, né, como contorno, e esses dois aqui dava pra usar como blush. E esse daqui como iluminador. Então,
apesar de não ser, né, não ter sido lançado com uma paleta de sombra, a gente conseguia adaptar. Então ela acabava sendo uma paleta multifuncional. Então vamos ver se essa paleta aqui a gente consegue fazer a mesma coisa, né? Então, eu tô tirando aqui, limpando meu pincel, o A29 da Macrylan, que é o pincel que eu gosto para fazer contorno. Ele não é um pincel muito grande, então eu acho que ele vai encaixar bem aqui. Eu vou usar, né, o marronzinho, né, esse marronzinho aqui para contorno. Eu acho que pro meu tom de pele, né, por ser uma pele clara, ele é um marrom claro, ele vai dar certo aqui, ó. Marrom frio, né, um tom de marrom frio. Quando a gente usa, né, sombras para fazer pele, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque os pós feitos próprios para pele, eles têm uma espalhabilidade um pouquinho melhor, né? Eles tendem a ser um pouquinho menos pigmentado para facilitar o esfumado. Ainda mais agora que eu estou usando aqui na minha pele sem selar, ele pode ficar um pouquinho mais difícil, né, de esfumar, mais fácil de manchar, mas com cuidado, com cuidadinho vai. E eu tô achando assim, eu tô gostando do tom dele, assim, pra contorno, né? Um contorno frio, mas tá indo bem. E pra blush eu vou usar esse rosinha aqui, né? Vou pegar um pincel de blush limpo. Ele é um rosinha bem clarinho. Na minha pele, ele tá aparecendo bem como blush e está pigmentando. Mas eu acho que numa pele um pouco mais escura, talvez não dê como blush. Mas na minha pele ele ficou bom. Ficou muito bom como blush. Como contorno e blush, eles funcionaram muito bem, tá? Tanto essa sombra marrom como contorno e esse rosinha como blush. A questão de iluminador, eu já acho que talvez essa paleta não dê para usar como iluminador essas sombras. Eu acho que o prata vai ficar muito forte e essas aqui muito escuras. Talvez para quem tem uma pele, né, uma pele bem morena, consiga, né? Mas no meu caso não vai dar. Eu vou tentar, né? Eu vou pegar o pincel de iluminador, agora que a pele tá selada, porque depois de passar o contorno e o blush, eu selei o resto da pele. Geralmente eu gosto de aplicar iluminador depois de selar o resto da pele, porque daí eu jogo um pouco de bruma pra tirar esse efeito de pó, né, quando a gente sela a pele, e o iluminador vem por cima de tudo pra ele ficar realmente destacado. Eu vou tentar primeiro com a sombra prata, né? Vou pegar um pouquinho aqui com o pincel de iluminador e jogar aqui. Ele fica um iluminador bem fácil, ele dá aquele efeito de glitter mesmo, né? Ele fica aquele iluminador bem forte, né? Bem, eu bater com o dedo assim, ó, bem... Cheguei, né? Até... Pra quem gosta, né, desse efeito iluminador glitter, funciona, mas eu acho que talvez não seja a pegada para todo mundo ou um iluminador do dia a dia, mesmo esfumando bem, tá? Ele fica um iluminador muito forte, aí já para colocar aqui assim no centro do rosto não daria. E os outros, isso que eu falei, eles têm fundo de cor, então aí ia ficar muito, aparecer demais no rosto. Mas assim, dá pra usar? Tá, né? Mas não é um iluminador como esse daqui, que ficava realmente pra, né, pra uma pele mais clara, ficava mesmo, né? Um iluminador mesmo, né? Mas ainda assim eu considero que então dá pra, uma paleta multifuncional, dá pra você fazer a pele com ela também. Vou fazer um gloss rapidinho aqui na boca para não ficar também sem nada, né, para finalizar, para encerrar o vídeo e o vídeo não ficar muito longo. Então, quais são as minhas conclusões com relação a essa paleta? Eu gostei muito da paleta, eu achei que ela realmente tem uma qualidade muito boa, né, manteve a qualidade, né, dessa paleta aqui. Dá pra construir vários looks legais, né? Eu já tinha feito aquele vídeo no Instagram, né? Com cores, usando o roxo, o rosa, né? As cores rosas brilhantes. E agora eu usei as outras que eu não tinha usado, né? Fazendo essa pálpebra
pálpebra luz, deu para fazer um look bem diferente, né, do que eu tinha feito. E eu acho que, né, tanto o marrom quanto o dourado que eu não tinha usado também ficaram bem bonitos, pigmentaram bem, esfumaram bem. E agora sim, a duração, né, no outro vídeo, né, a maquiagem que eu fiz no outro vídeo, daquele vídeo que foi pro Instagram, ela durou bastante. Eu tinha finalizado a maquiagem por volta das 4 horas da tarde e eu fui tomar banho, né, tirar a maquiagem perto da 1 hora da manhã e ela ainda estava intacta, bem brilhosa e bem firme nos olhos. Então ela aguentou bastante. Então assim, ela tem uma fixação muito boa. E como eu falei, né, aqui nos olhos eu não passei primer, eu não passei corretivo, eu não passei nada. Eu tinha passado apenas a base, né, que eu passei no rosto, eu espalhei na pálpebra com a esponjinha no rosto todo. Então, a única coisa que eu tenho aqui, né, que para ajudar a uniformizar o tom da pele, da pálpebra e fixar é a base. E agora vamos ver quanto tempo ela vai durar, né? Eu não sei que horas são agora, porque eu tô sem relógio. E provavelmente assim, não para dizer, né, nem na edição do vídeo, né, quanto tempo essa maquiagem vai durar, porque eu vou editar esse vídeo agora em seguida de terminar de gravar. Então eu só vou tirar essa maquiagem bem depois de eu ter terminado a edição. Mas para dizer quanto tempo durou, eu vou colocar, quando eu for subir o vídeo aqui pro YouTube, eu vou deixar na caixa de informação, né, na caixa de descrição, o tempo que eu fiquei com a maquiagem, né? Então quem quiser saber quanto tempo durou a maquiagem, dá uma lidinha aqui na caixa de informação que eu vou colocar. E basicamente é isso, né? Já no começo do vídeo eu já fiz a comparação com a outra, falei da questão de preço. Eu acho que compensa sim, tá, o valor dela. Agora, né, enquanto ela tá custando R$104,99, né, dividido por 8 sombras, ela sai em torno de R$13 e pouco cada sombra, então não é um valor caro se você for pensar por sombra unitária. Eu acho que pela qualidade das sombras, né, as sombras da Eudora costumam ser, né, sombras de qualidade, e a qualidade dela realmente está valendo a pena. Então assim, não é uma paleta baratinha, né, daquelas baratinhas, mas é uma paleta que vale a pena, né? Se você trabalha, né, com maquiagem, vale a pena. Se você usa para automaquiagem e faz, né, gosta de maquiagem, de looks, assim, vale a pena. Se você tem a primeira paleta e gosta dessa paleta e tá pensando em comprar essa, eu acho que vale sim, porque ela não é uma paleta que vai conflitar, né? Tipo, eu já tenho essa, então não preciso dessa. Não, são paletas bem diferentes, elas vão se complementar e você vai conseguir trabalhar às vezes com as duas juntas, ou então mesmo ou essa. Então, se você tem a primeira e gosta, eu acho que, se puder, né, se tá pensando em comprar, eu acho que vale a pena sim. Eu comprei, né, logo que lançou, né, tipo, o lançamento foi na quinta, na sexta-feira eu já comprei, recebi a minha e não me arrependi, né, eu acho que valeu bem a pena, sim. Então essa é a minha opinião, né, deixem seus comentários aqui, né, quem comprou já essa paleta e já usou, pode deixar aqui algum comentário dizendo o que achou, né, como que performou na sua pele, né, o que você achou. E quem está pensando em comprar, o que acha também, né? Se essa resenha ajudou você, né? Se a minha opinião ajudou você de alguma forma. Não se esqueça de dar um like aqui, deixar algum comentário, dizer o que está achando, né, dos vídeos aqui do canal. Compartilhe esse vídeo com alguém, principalmente, né, se você sabe de alguém que está pensando em comprar essa paleta, né? E é isso. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of